o webinar foi criado, né, em função, é uma realização, então, do Núcleo de Caracterização de Materiais, que é o programa de o grupo de pesquisa que eu coordeno na Unicinos, dentro desses 2 programas de pós-graduação que eu citei anteriormente. Em função da gente ter um programa de doutoramento acadêmico em inovação junto ao CNPq, em parceria com um dos realizadores desse evento, que é a Dia Towers, empresa localizada em Santiago, no interior do Rio Grande do Sul. Né? Nós estamos desenvolvendo esses webinars dentro da perspectiva de buscar, junto à tese de doutorado da Joyce, que logo em seguida já vai se apresentar para quem não a conhece, e onde a ideia aqui é buscar para a cidade de Santiago contribuir aí numa proposta de valorização dos resíduos sólidos urbanos numa perspectiva de economia circular. Bom, acompanho ainda nessa nossa série de webinar, né, os apoiadores, o próprio CNPq, né, naturalmente, em função desse programa que hoje nós temos, a Aliança Resíduo Zero Brasil, o Coletivo Lixo Zero, a Apoena e a Movieu e também o diretório acadêmico do curso de graduação em Engenharia Ambiental da Unicinos, né, que a gente agradece aí por todo esse apoio que estão nos dando para a gente poder realizar esse evento. E a própria Unicinos, obviamente. O grupo de pesquisa está aqui posicionado, eu não vou entrar muito em detalhes, vocês podem depois ver com mais calma lá no YouTube, né? E a gente trabalha exatamente nessa perspectiva de materiais, principalmente advindos de resíduos sólidos urbanos e industriais, buscando a sua valorização, desenvolvendo novos materiais, novos processos, novos produtos, né, com esses materiais que a gente tem valorizado. E no outro vértice, a questão ambiental, ela é fundamental estar presente, não adianta só pensar tecnicamente, tem que se pensar na questão da gestão também. Então, a gente desenvolve e aplica uma série de ferramentas socioambientais, como as que estão expostas ali, e a questão energética que está em tudo, né? E não tem como pensar em transformar resíduos em novos materiais se a gente não pensar na questão energética também dos processos produtivos. Né? As nossas áreas de atuação, então, elas estão dentro da característica clássica da engenharia de materiais metalúrgica, de onde nasceu o nosso grupo de pesquisa, né? A questão do desenvolvimento e caracterização de materiais, processos e produtos é uma especialidade bastante forte e já de algumas décadas desse grupo de pesquisa. Como eu já falei, a aplicação das ferramentas de gestão, a recuperação de materiais, e o tema hoje aqui desse webinar é bastante forte para nós também, né, a recuperação de materiais e resíduos eletroeletrônicos é um objetivo a ser alcançado, né, no sentido de a gente conseguir recuperar uma série de materiais valiosos que existem nesses resíduos de equipamentos eletroeletrônicos que, infelizmente, hoje pouquíssimo fica aqui no Brasil. Né? E trabalhamos também muito com biomassas, já há quase 20 anos, biomassas agrícolas e agroflorestais, no sentido de buscar uma energia mais sustentável, mas também uma possibilidade aí dessas biomassas voltarem para a agricultura, fechando o ciclo biológico dentro da economia circular. Né? Agradeço, então, a presença de vocês todos e espero a gente ter aí um ótimo debate, né? Aqui eu coloco o meu e-mail, da professora Feliciane, a professora Regina, que coordenam o grupo de pesquisa comigo, e também a equipe, né, com a Joyce, que já vai conversar com vocês, a engenheira ambiental Andressa e a graduanda em engenharia ambiental Andriele, que estão
trabalhando com a gente aí na construção desses seminários, né? Sem ela, a gente não teria conseguido viabilizar isso tudo. Então, muito obrigado e um bom webinar para nós. Eu passo a palavra para Joyce apresentar, então, o webinar de hoje. Obrigado e boa noite, Andriele, tá? Desculpa, não tinha te dado boa noite ainda. Andriele de Santiago. Boa noite, então, a todos e todas. Então, seguimos, então, na nossa terceira e última webinar da segunda série sobre valorização de resíduos sólidos. Já agradecer aí o aceite da secretária de Meio Ambiente, Andriele Medeiros, do município de Santiago. Como o professor Carlos mencionou, para quem não me conhece, meu nome é Joyce, eu sou gestora ambiental de formação, já atuo há mais de 10 anos nessa área de gerenciamento de resíduos sólidos. Estou fazendo doutorado com esse tema, né, de pesquisa sobre gerenciamento de resíduos sólidos em cidades, economia circular. Então, o campo deste doutorado, dessa pesquisa aplicada, é no município de Santiago, Rio Grande do Sul. Então, tem algumas interfaces, né? Um dos objetivos da gente realizar esse evento é a gente trazer algumas discussões sobre a gestão dos resíduos nas cidades, alternativas, enfim, formas, dificuldades, para exatamente pensar algumas soluções para essa pesquisa. E não sobre pesquisa, né, em si, como se trata de uma pesquisa aplicada, eu acho que, enfim, é uma via de mão dupla, né, assim como nós pesquisamos também, temos uma interação muito forte aí com os representantes, não só secretarias, né, de gestão, a exemplo da Secretaria de Meio Ambiente, mas outros atores também que atuam nesse setor, como empresas privadas, a própria Associação de Cooperativa ARPES, né, que realiza o trabalho da coleta seletiva no município de Santiago. Então, hoje nós estamos aqui exatamente para tratar sobre esse tema, que é gestão municipal e a valorização de resíduos eletroeletrônicos, que ainda é um tema que precisa ser bastante ainda trabalhado nas cidades, porque os resíduos eletroeletrônicos são considerados, né, pela legislação como resíduos perigosos, então tem todo um cuidado que deve ser cuidado, que a gente deve ter nas nossas residências, mas ao mesmo tempo que ele é um resíduo que a gente gera nas nossas casas, né? Passa também a ser um resíduo sólido urbano. Então, cada município tem uma forma de fazer o seu gerenciamento, e isso também tem a ver com a questão de empresas privadas, as cooperativas que são autorizadas em receber esses tipos de materiais também, para fazer a triagem, enfim. Então, a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre essa dinâmica, como é que acontece, por exemplo, isso no município de Santiago, e em seguida o José Luiz, que deve estar tentando entrar aí conosco, vai falar sobre a experiência dele na gestão de resíduos eletroeletrônicos em Porto Alegre. Certo? Então, desde já, dou boas-vindas a todos e todas. Qualquer dúvida, vocês já podem utilizar o chat para registrar, que a gente vai ter um momento de bate-papo aqui hoje sobre as curiosidades e dúvidas de vocês. Então, bem-vinda, Andriele. Vou já abrir a fala para que tu possa iniciar a tua exposição. E aí a gente vai interagindo. Boa noite. Tá escutando, Joyce? Estão me escutando? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para falar um pouquinho, então, sobre a nossa gestão municipal de resíduos no município de Santiago. Então, eu sou a Andriele, eu sou estou de secretária municipal do meio ambiente, eu sou analista ambiental do município, sou concursada, e nós temos, então, um grande desafio, que é a questão de a gestão ambiental municipal. André, deixa eu só te interromper rapidinho, para te centralizar um pouquinho a tua câmera para o teu rosto que está cortando. Tá. Isso. Obrigada. A gestão ambiental, a questão da gestão de resíduos dos municípios, ela é bastante desafiadora. Depois da Política Nacional dos Resíduos Sólidos de
da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mudou bastante a visão de como que se deveria gerenciar os resíduos. E uma das questões que eu entendo como importante na política de resíduos é que, a partir da Política Nacional de Resíduos, nós passamos a ser responsáveis como munícipes, como cidadãos também pelo lixo. Antigamente, nós achávamos que colocar o lixo na calçada, o nosso problema ia ser resolvido, quando, na verdade, a gente recém estava começando todo o problema do lixo, né? Porque as pessoas achavam que estar na calçada, o lixo, já era a resolução do problema, o problema já estava sendo resolvido. Hoje, com a nova política, nós passamos a ter responsabilidade desde a geração, desde da separação do lixo. Então, eu vejo, assim, ó, dentro da gestão ambiental, da gestão de resíduos, 3 grandes desafios para o município, que é resolver a coleta seletiva, resolver a questão da compostagem e resolver a questão dos resíduos perigosos, que são os 3 grandes eixos que existem na gestão de resíduos. Então, dentro da gestão de resíduos perigosos, nós temos, e a lei ela traz muito, a questão de resíduos dos resíduos perigosos. Aí nós temos as lâmpadas, as pilhas e os eletroeletrônicos, os resíduos de saúde, os resíduos... Aí vem uma gama de resíduos que a gente trabalha dentro dos resíduos perigosos. E uma coisa importante que nós devemos ressaltar na questão dos resíduos perigosos, como a Joyce próprio disse, nós estamos convivendo diariamente com eles. Então, eles não são aqueles resíduos que raramente as pessoas usam, como é o caso dos resíduos de saúde. Resíduos de saúde tu vai utilizar quando tu está doente, tu vai gerar resíduos de saúde quando tu estiver doente. Então, ele é mais específico para uma área, quando, no caso do hospital, do SF. O resíduo de eletroeletrônico, ele é diferente, ele é perigoso e todos nós temos contato com ele, todos nós convivemos com esse resíduo. No momento que a gente tem uma televisão que a gente vai descartar, tem uma geladeira que nós vamos descartar, da mesma forma as lâmpadas, queimou a minha lâmpada na minha casa, ela passa a ser um resíduo e ela passa a ser perigoso. Antigamente, se colocavam nos lixões, se colocavam nos aterros sanitários normais, se colocavam numa sacolinha na lixeira e o problema estava, entre aspas, resolvido. Hoje ele já não é mais assim. Então, esse é um grande desafio para os municípios, implantar a logística reversa. Como deve se implantar essa logística reversa? Então, uma questão muito interessante dentro da logística reversa é o acordo setorial. O acordo setorial ele é firmado através do Ministério do Meio Ambiente e com os importadores, os exportadores, todos aqueles aquelas pessoas que produzem o resíduo perigoso. E aí, então, através do acordo setorial, os municípios começarem a gerir os seus resíduos. E muito no início, assim, a questão principal da questão dos municípios era que os municípios achavam assim, bom, quem vende é responsável. Quem vende tem que dar destino do seu resíduo perigoso, tem que receber esse resíduo perigoso. E não é bem assim. O município, a gestão do município, ela tem que intermediar no acordo setorial e na questão da própria logística. O poder público ele deve intermediar esse processo, né? Então, nós aqui no município estamos trabalhando bastante com isso. Por exemplo, assim, lâmpadas. Lâmpadas hoje, através da logística reversa do Ministério do Meio Ambiente, nós conseguimos implantar no município pontos de coleta gratuito, através de uma empresa, porque ele só pode ser firmado com empresas. Nós firmamos uma parceria com uma empresa, a empresa assinou o contrato de recebimento de lâmpadas e as outras empresas recebem lâmpadas e na hora de recolher, levam até essa empresa, para essa empresa receber esse resíduo e dar destino final. E os resíduos eletroeletrônicos, nós fazemos campanhas aqui no município. Nós, a cada 2 meses,
Realizamos, inclusive ontem, nós realizamos uma campanha de eletroeletrônicos, no qual nós recebemos, nós temos dois métodos de campanha. Uma acontece na região central, onde as pessoas levam esses resíduos para descarte, e eles são encaminhados para uma empresa parceira nossa, que é a empresa Natsomos. Outra, nós deixamos, por exemplo, uma semana em pontos estratégicos dentro dos bairros para as pessoas levarem, porque havia muita restrição de que quem morava mais distante do centro não conseguia chegar com uma geladeira até o centro. Então, nós criamos pontos estratégicos nos bairros. Aí a pessoa leva nesses pontos estratégicos, durante aquele período, chega o caminhão da empresa e ela vai nesses pontos recolher. Então, na nossa gestão de resíduos eletroeletrônicos funciona assim, nós realizamos a divulgação e a nossa meta, então, é recolher o máximo de resíduos eletrônicos e proporcionar à população o máximo de resíduos eletrônicos que ela puder recolher. Por quê? Porque a gente, assim, evita que joguem televisão na beira da estrada, joguem não só televisão, mas a gente fala televisão porque é o que mais jogam, né? Mas computadores, entre outros resíduos eletroeletrônicos em beira da estrada, né, em rios, porque eles são altamente perigosos, né? Então, a nossa meta hoje é reduzir ao máximo esses resíduos eletrônicos. Então, nós realizamos esses dois métodos, e ela é feita a cada 2 meses, foi realizada agora no mês de setembro, vai ser realizada no mês de novembro, nós temos a imprensa e a mídia nossa parceira, eles divulgam gratuitamente todo o processo, e em alguns casos a secretaria vai buscar nas residências, né? Quando a pessoa não tem condições realmente de trazer até o ponto de recebimento, ela liga para a secretaria e a secretaria vai e retira esse resíduo. Por quê? Porque nós entendemos que é nossa responsabilidade quanto município, é nossa responsabilidade quanto poder público dar suporte às empresas e dar suporte à comunidade em geral no recebimento desses resíduos eletrônicos. Assim como de lâmpadas, entre outros resíduos. Hoje nós estamos falando de eletrônicos. Joyce, passa a palavra. Oi, tá. Eu ia pedir para te falar um pouquinho sobre o gerenciamento desses resíduos, a parte dos indicadores, e também falar um pouquinho sobre os custos desse serviço, né? Como vocês realizam hoje, né? Como o é que custo isso é gratuito, né? Isso, o serviço é uma empresa parceira nossa, a empresa Natsomos, tanto para o município quanto para o munícipe. Ele é um custo gratuito. Nós fizemos o recolhimento todo de forma gratuita. E os nossos indicadores, a gente recolhe mais ou menos 90 metros cúbicos de resíduos eletroeletrônicos por campanha. E ainda assim, com tudo que nós fazemos de ser gratuito, de ter todos esses indicadores, ainda tem gente que joga na beirada da estrada, infelizmente. Tem um aspecto aí sobre essa questão do gratuito, entre aspas, né? Porque, bom, a empresa é a Natsomos, né? Uma empresa que... Isso, aí ela reaproveita, né? No caso, ela é gratuito para nós, mas para a empresa ela acaba tendo o benefício, o retorno. Existe um custo relacionado à logística, mas que acaba compensando, porque a gente está falando sobre resíduos que têm um potencial de serem valorizados. Isso. Aí a empresa ela faz todo o processo de valorização desses resíduos. E então, como a Joyce falou, o custo é compensado, né? Ela é uma... Para nós, para o município é gratuito, mas para a empresa vale a pena vir e fazer essa parceria e reaproveitar esses materiais. Certo. Carlos, a gente tem notícias do José Luiz? E é importante salientar uma coisa, Joyce, também, que agora em fevereiro foi firmado o acordo setorial de eletroeletrônicos, né? Só que vale, por enquanto, para municípios acima de 80 mil habitantes. Para nós não vale ainda. Então, nós temos que buscar alternativas de recolhimento.
Sim, que tem a ver com essa espécie de consórcios, assim, com outros municípios mais próximos para poder viabilizar essa logística. Então, para nós, ainda por enquanto, como nosso município chega a 50 mil habitantes, ainda nós não conseguimos nos encaixar dentro do processo de logística reversa. Então, nós temos que buscar alternativas para conseguir a questão dos resíduos eletroeletrônicos. Parcerias mesmo, com empresas, no momento. Certo. Diferente José de Luiz, lâmpadas, que as lâmpadas nós somos da logística reversa. tá, as lâmpadas aí tem uma outra gestão. Isso, outra gestão. E ela é baseada no acordo setorial do Ministério do Meio Ambiente. Tá. A gente pode até abrir depois para mais questionamentos e dúvidas. Obrigada, Andriele, pela tua exposição. Eu que agradeço. Vamos tentar, então, fazer um contato aqui com o José Luiz, que eu acho que ele estava conseguindo falar, mas não estava conseguindo abrir a câmera dele. José Luiz, está por aí? A Andressa tinha comentado que ele estava aí, mas ele não conseguia abrir nem o microfone e nem a câmera dele. Carlos, acho que ele não conseguiu, então... Bom, a gente pode, enquanto isso, Joyce, falar um pouquinho sobre, né, a própria cooperativa, né? Então, o José é um dos sócios fundador da cooperativa Paulo Freire. Essa cooperativa, então, ela é instalada em Porto Alegre, né? Eu tenho uma relação com a cooperativa nos últimos 3 anos, mais ou menos, e a gente vem buscando aí em parceria desenvolver algumas soluções, né, para aumentar a reciclabilidade de alguns eletroeletrônicos que chegam na cooperativa. Mas a cooperativa trabalha já há muitos anos em Porto Alegre, eles atendem qualquer gerador de resíduo eletroeletrônico, fazem a desmontagem e repassam esse material desmontado em plástico, metais ferrosos e não ferrosos e as placas de circuito integrado para uma outra empresa de reciclagem que daí encaminha para quem desenvolve soluções, né? As placas de circuito integrado, mesmo em outras cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, basicamente é feita então a desmontagem, a segregação desses materiais e encaminhados para São Paulo, onde há empresas que trituram as placas de circuito integrado e até o momento, né, houve uma informação de existir uma empresa no Mato Grosso que estava começando a recuperar os metais das placas de circuito integrados, mas grande parte delas vão para países da Europa, como Bélgica ou na Ásia, o Japão, para que eles recuperem os materiais valiosos que tem nesses eletroeletrônicos. Isso é uma questão que é bastante imperativa assim, para essa discussão, né, num seminário como esse, né, que, se por um lado, como alguém já logo escreveu aqui no chat, né, o resíduo eletroeletrônico, ele é um resíduo perigoso, e a Joyce também já comentou, mas é um resíduo perigoso reciclável, onde basicamente tudo que tem nele é passível de reciclagem. Não muito fácil, né? Na desmontagem, claro, quando o plástico e os metais, aço, principalmente em partes maiores, né? Eu consigo segregar com facilidade, mas quando chega principalmente na placa de circuito integrado, a gente tem aí a necessidade de desenvolver processos, né? De processos químicos, físicos e existem até biológicos, né? A biotecnologia sendo utilizada também para recuperar alguns desses metais.
Tem alguém com algum problema também que não consegue assistir? Bom, então a cooperativa, né, como eu disse, ela recolhe, ela recebe, né, tem algumas parcerias com escolas em Porto Alegre, não nesse momento, obviamente, as escolas estão fechadas, mas em escolas onde há recolhimento, ela presta também, acho que um serviço fundamental, que é de educação ambiental, nas escolas, principalmente no município de Porto Alegre, né, mostrando a melhor forma de separação e segregação dos resíduos eletroeletrônicos. Hoje está localizada na região sul, na zona sul de Porto Alegre, e tem contrato, né, com uma parceria interessante com o setor de justiça, Tribunal de Justiça, que a cooperativa atende em feiras de produtos orgânicos em Porto Alegre também, aos sábados e às quartas-feiras, em 2 delas. Está sempre participando de eventos que ocorrem na cidade para coleta dos resíduos eletrônicos. Estava falando que tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, que a cada 2 meses entrega os resíduos eletrônicos gerados pelo Tribunal de Justiça e pelas próprias pessoas, né, nas suas casas, que trabalham nos tribunais, e encaminham para a cooperativa, né? Joyce, eu acho que sim, o que eu tenho para falar da cooperativa é um pouco isso, porque a pessoa que tem todo o conhecimento é o José, né? Sim. Infelizmente ele não está conseguindo. Ele falou que tá aqui, tá nos ouvindo, eu não estou entendendo. Isso significa que ele está na sala, Carlos? Zé, se você está aqui na sala, tenta entrar no chat, talvez, e escrever algumas coisas ali, para ver se eu dizer Consegue. se eu estou falando alguma mentira ou não. Eu acho. Bem por aí. Que a ideia era o Zé Luiz trazer a experiência, né? A experiência dessa gestão, enfim. O Paulo Freire já está há bastante tempo aí atuando em Porto Alegre. No início teve um contrato, né, de prestação de serviço com a prefeitura, e isso depois mudou. Então, basicamente, eles deixaram de ter esse apoio através de um convênio, e isso dificultou muito essa questão do trabalho da própria cooperativa, e que hoje está também operando num novo endereço, né, Carlos? Aí tu pode falar um pouquinho melhor, porque daí eu acabei não conhecendo. Mas quer dizer, esse ano teve muitas mudanças assim dessa estrutura da cooperativa. Mas uma coisa importante a dizer é que a Paulo Freire está iniciando um trabalho não só para aumentar, potencializar esses pontos de entrega voluntária de eletroeletrônicos em Porto Alegre, mas de vários trabalhos em parceria com a Unicinos também, com estudantes de mestrado, enfim, de graduação. Acho que não tem nenhum doutorado, né, Carlos? Depois tu me corrige. Tem Estudando, um tem? doutorado em andamento, Tá certo. utilizando os HDs que são recebidos pela cooperativa na ideia de recuperar o neodímio dos ímãs que estão nos HDs dos computadores. Certo. Então, tem várias pesquisas sendo desenvolvidas, pesquisas acadêmicas, e que são relacionadas à valorização de resíduos eletroeletrônicos e que, de alguma maneira, têm contribuído para que a Paulo Freire possa ampliar esses serviços para além da coleta e triagem e comercialização, porque é sabido ou não, esses materiais, o professor Carlos já mencionou, têm um alto potencial valor com os seus materiais, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, assim, que a Paulo Freire vem desenvolvendo e está se ampliando para isso. Ele poderia falar um pouquinho melhor sobre os pontos de entrega voluntária, eu não conheço todos, mas basicamente todos os eventos realizados em Porto Alegre, a Paulo Freire tem
participado para fazer a coleta de materiais. E eu acho que isso deve ser incorporado, né, na gestão. Assim, eu tenho acompanhado, por exemplo, São Leopoldo, que tem feito feiras também em finais de semana para poder fazer com pontos de entrega voluntária também de eletroeletrônicos, para que esses resíduos também sejam destinados de maneira mais adequada aqui no município. Então, cada cidade tem feito parcerias com empresas locais ou da região para viabilizar essa logística, porque a gente sabe a dificuldade que é, né, considerando a questão do peso, o volume desses tipos de materiais. E fora a questão do cuidado também, né, porque as secretarias ambientais, dependendo do município, acaba exigindo, né, e certo por um lado, porque se trata de resíduos perigosos, controles operacionais, né, no sentido de licenciamento, né, de não fazer nenhum tipo de desmonte, dependendo do tipo da licença ambiental. Então, isso é uma exigência. Aqui eu tenho o exemplo de São Leopoldo, que algumas, eu não sei se são todas, né? Hoje são em torno de 8 cooperativas. Então, acredito que em torno de 6 cooperativas são autorizadas. Opa! Acho que oba! Conseguiu. Bem-vindo, então, Zé Luiz. Falou muita mentira, Zé. Eu estava contando uma mentira aqui? Eu acho que não, eu acho que eu nem vou falar nada, estava tão bom. Então. Estava ótimo. E eu só ouvindo. Bom, sim. Isso, puxa vida, desculpa aí esse atrapalho aí, tá? Mas, enfim, a gente mudou de lugar, estamos num lugar novo, a gente tem essa participação importante com a Unicinos mesmo. Eu estou com o PowerPoint pronto aqui, mas não deu para mandar também, mas tudo bem. Que fala aí dessa parceria, né? A gente continua tratando os resíduos eletrônicos com bastante cuidado. Então, o que eu tinha posto aqui para falar para vocês é que a gente tem linhas no resíduo eletrônico, a linha branca, a linha marrom, linha verde, linha azul, né? Que as pessoas não sabem bem o que significa. Então, para dizer assim para quem está aí junto, que todo tipo, grosseiramente eu sempre falo nas palestras que nós, colocando na tomada, tendo energia, uma bateria, ele provavelmente 95% ele é resíduo eletrônico, não é? Então, a linha branca, aí, geladeira, ar-condicionado, lavadora, isso nós reciclamos, né? Na linha marrom, a gente recicla os celulares, os notebooks, as impressoras, né? Na linha azul, a gente consegue fazer a reciclagem dos materiais que são aquelas furadeira, material de trabalho, né? Enfim, na linha verde, televisão, essas coisas assim. O que a gente não recebe, toner, a gente não recebe pilha, porque não tem como reciclar, não é? Essas coisas a gente não consegue fazer o uso dela. Falando em uso, a gente também tem o reuso do material. Muito dos materiais que recebemos, eles vêm com pequenos defeitos, às vezes é só um fusível. Então, a gente faz o conserto e recoloca no mercado pelo menos para mais 1, 2 anos, né? E ele volta para ser útil para alguém. A cooperativa hoje tem pontos fixos de coleta, só 2, que são nas 2 feiras orgânicas. A do Menino Deus, nas quartas-feiras, das 11h30 até as 17 horas, 16h30, e no sábado, na feira orgânica do Menino Deus e também na feira orgânica da Redenção, que vai das 8 ao meio-dia, tanto uma quanto a outra. Então, os pontos públicos são esses. Os nossos parceiros, hoje em dia, está tudo fechado, então a gente tem muita escola, a gente tem algumas empresas, e quando a gente vai nesses pontos públicos, geralmente uma pessoa ou outra sempre nos liga na semana, a gente vai e busca o material, mas só resíduo eletrônico.
não é? Porque a gente já está há uns 9, 10 anos nesse trabalho e a gente tem bastante conhecimento como lidar com isso, né? Então, o que vocês estavam falando está muito melhor do que eu tinha que falar. Está bem bom. É isso, Joyce. Não, tu tem muito mais história para contar, não vem que não tem. Eu estava aqui tentando trazer um pouco da experiência que eu acompanho, enfim, né? A Paulo Freire, eu, apesar de conhecer bastante, assim, nos eventos, eu não tenho, assim, essa vivência, né, Zé, assim, de acompanhar o trabalho, assim, na rotina de vocês. Então, basicamente, tem uma questão bem rica aí. Eu lembro que da última vez que nós fomos visitar o espaço de vocês estavam recebendo bastante materiais da linha branca, acho que era ar-condicionados, né? Isso. Isso, fala um pouquinho para gente sobre esses percentuais, assim, qual é o volume por tipo, o que tu tem percebido, assim, em termos dessas demandas, né, que as pessoas entram em contato para descartar, enfim. Na verdade, o que acontece? A gente tem uma caminhonete que dá para buscar algumas coisas de tamanho razoavelmente grande, tá? Agora até o nosso está funcionando. Vou desligar isso. Agora a gente tem 2, Zé Luiz. Tem 2 Zé agora aí. Brincadeira isso, né? Viu? Vou desligar um, então, porque senão fica demais isso. Tá bom, só comigo mesmo. Bom, agora tu escolhe onde tu quer transmitir. Já estou desligando aqui. Então, a gente recebe, sim, esse material maior, né, como ar-condicionado, principalmente, né, porque para nós, assim, ele é um resíduo bem importante. Tem bastante ferro, tipos de ferro, como também tem bastante cobre e alumínio, que é o material que mais tem valor. Então, como a gente sempre conversa quando estamos juntos, aí o Carlos passa aqui e a gente conversa bastante, esses materiais que agregam valor. Então, para nós, eles são bem importantes, sim, né? E outra, como, eu não sei quem é que estava, eu acho que a secretária da cidade essa, né, que estava ouvindo, ela falou, de Santiago, isso, que, é claro, as televisões, a geladeira, quando as pessoas não querem mais, eles jogam na esquina, na curva de rio, e fica lá. Então, esse material, a gente consegue fazer uma reciclagem bem boa. A maior parte desse material, ele é plástico e ferro, então ele tem um valor baixo, né? Mas a gente consegue desmontar tudinho e passar para frente como linha de produção para a indústria fazer a transformação, né? Transformar o plástico, transformar o ferro. Então, isso assim, a quantidade ela tem muito volume, né? Mas realmente a gente limpa um pouco a cidade desse tipo de material, que é o que mais o pessoal coloca fora e não sabe como reciclar, não sabe como fazer, né? Então, para nós, ele serve de trabalho e de renda, sem dúvida. Uhum. Então, oi. Pode seguir, pode seguir. Não, eu queria comentar que a gente procura também estar sempre dentro das linhas de conhecimento, as novidades que acontecem, e com a parceria da Unicinos isso nos ajuda muito, né? E é um prazer a gente estar com os alunos, com o pessoal fazendo o seu TCC em cima de um trabalho prático, que é a ponta aqui onde a gente está, né? Acho isso muito legal e acho que ajuda bastante, assim, na prática, quem trabalha com isso. E também na teoria, quem quer trabalhar e ter um conhecimento prático da coisa, né? Mas eu acho que é isso, Joyce. Eu agradeço a participação, o convite, né? E acho que a gente precisa ter bastante cuidado, sim, porque esse resíduo, inclusive até para complementar, as placas de circuito dela, tanto das televisões quanto dos computadores, eles têm um nível perigoso de material que são
poucos nocivos para a saúde humana, né? Então tem que ter certos cuidados, não pode ser acondicionado em qualquer lugar, né? Por isso a gente tem cuidado e a gente tem essas as parcerias mais técnicas para saber como fazer, aonde acondicionar e como transportar isso. E com a parceria da universidade, isso nos ajuda bastante também, né? Sim, importante que tu está trazendo, Zé, sobre essa questão dos cuidados, né, o manejo com esse tipo de resíduos, enfim. Tem a Vitória Machado, pergunta aqui que eu acho que tu vai poder responder logo de cara. Eu já estou aproveitando e já estou entrando no bloco de perguntas, tá, gente? Então a gente já vai interagindo, certo? A Vitória Machado pergunta: a cooperativa tem algum equipamento que valoriza os resíduos, prensa, separação de materiais? Explica um pouquinho. Isso serve para... Não serve para a Andréia, desculpa, porque daí é coleta direta. Daí é para ti direto. A maior parte do material que a gente recebe, ele é, como é que a gente diz, a transformação que a gente faz, ela é mecânica. Ela não precisa de esteira, não tem a esteira, não tem essa, aqui não tem essa necessidade, porque a gente precisa, ele é meio minucioso o trabalho. Não é como separar o papel do papelão, entendeu? Numa peça de resíduo eletrônico, tem no mínimo 4 tipos de metais, de materiais que a gente precisa separar. Então, a rotina ela é diferente. A gente, na verdade, a gente cria ferramentas e cria máquinas para poder trabalhar, não é? Uma máquina de cortar fio, por exemplo, não é uma máquina comum nas unidades de triagem, não tem. Não é? E a gente não tem. Então, os materiais que a gente precisa, assim como ferramentas, tá? É mais na linha logística do que na prática ali na hora de fazer a transmutação do material, né? De tirar os metais do resíduo eletrônico. A Magda pergunta se recebem cabos, carregadores. Sim, é o que mais tem, né? Muito. Isso a gente recebe, os cabos e os carregadores. Os cabos, eles no fim são fios, e os carregadores dentro deles, aquela parte onde vai na tomada, tem uma placa aonde a gente utiliza a placa e o plástico para transformar. Tem a Andressa que perguntou o que vocês têm... Até dá para, acho que, falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Porque o volume é bastante grande, né, José? Que chega de cabos, né? E uma das oportunidades que, na nossas várias reuniões lá na cooperativa, uma das oportunidades foi de tentar pensar uma forma de valorizar esses cabos, né? Acho que o Zé podia só dar aí o valor, por exemplo, o cabo de cobre com revestido com plástico, quanto que o mercado paga por isso e quanto seria se eu tivesse só o cobre separado do invólucro de plástico, né? Acho que isso são coisas que acho que é interessante tu trazer para nós aí, Zé. Daí, para mostrar para o pessoal a diferença, né? Claro. Não, olha só, claro, por exemplo, no cobre, no cabo de fio esse, que é fio, e que futuramente vai se transformar em cobre numa indústria, né, que vai separar o plástico do cobre, o fio hoje é tipo 25% do valor do cobre. Se o cobre tiver R$20, o fio eles vão estar pagando R$5 o quilo, né? Nós estamos falando em quilo. Uau. Então é 25%. E R$20 vão estar pagando pelo cobre puro. E esse é um dos motivos do pessoal pegar os fios e botar fogo nos fios na rua para vender só o cobre, tirar o plástico. Então fica aquela bobagem de tentar ganhar mais dinheiro, no fim perde no peso, dá quase a mesma coisa, né? Mas enfim, então a diferença é 25%. Já num outro, assim, num outro tipo de material, como um computador, por exemplo,
No computador, a maior parte dele, ele tem mais ou menos uns 6 quilos, a CPU, tá? A CPU tem uns 6 quilos. Aí tu tira a placa-mãe pesa 500 gramas. A placa-mãe, vamos dizer, 2 delas dá 1 quilo, que vale R$15. Então, seria a coisa mais importante do computador. Mas com 2 placas, eu faço 1 quilo, porque ela tem mais ou menos 500 gramas, e aí dá R$15, R$20 o valor por aquilo. Mas os 4 quilos que sobram é ferro, é lata, né? Enfim, são vários tipos de coisa, que no total vai dar tipo R$4 o restante. Então é muito diferente esses materiais que estão compondo o resíduo eletrônico. Exato. Não é? O plástico hoje ele custa em torno de R$1, R$1,20 o quilo. Né? Então, se for R$1, uma tonelada dá R$100. R$1.000, quer dizer. Então, é pouquinho, não é muito. E o volume que isso dá, a gente precisa colocar em bag. Enfim, aqui até com a pergunta da outra pessoa ali que fez, talvez uma prensa para prensar esse plástico até seria legal. Mas, na verdade, eu não sei se a gente não ia gastar mais de valor de energia elétrica do que o valor do próprio material. Não é? Sim, então, as diferenças assim, são bem grandes nesses materiais. O alumínio hoje está em torno de R$4, mais ou menos, o quilo, que também não é uma coisa muito abundante nesses tipos de resíduo. O que mais tem é plástico e ferro. Sim, e eu ia. Tem uma outra pergunta aqui que também. Que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo, que é um resíduo que está sendo muito charado, né? Que são as baterias de celulares. Como é que vocês estão destinando isso, Zé, na cooperativa? As baterias celulares elas têm reciclagem. Né? Tem empresa em São Paulo que faz a reciclagem de bateria de celular. Bateria de computador, não. De computador também, né? Mas aquela pequenininha. Bateria de notebook também tem reciclagem. Isso não tem problema. Né? O que não tem reciclagem é pilha. Sim, teve alguém que perguntou sobre as pilhas, aí até fica aqui também para a Andriele, a secretária, para falar um pouquinho, né? Se ela tem como é que o município tem feito a destinação para as pilhas e se isso, porque certamente chega tanto nas cooperativas quanto na coleta, né, da área de transbordo. E que mais? Para vocês devem chegar, Zé, na verdade vocês não coletam esse tipo de material, né, mas chega... Não, a gente evita. Porque tem custos, né? Uma coleta especial, daí fica difícil da gente fazer, né? Só fazer um parênteses, teve uma pergunta, como é que faz com rejeito na cooperativa? Talvez chegar a pilha misturada com com os resíduos de equipamento eletrônico, não, enfim, a pessoa escondeu lá no meio, que às vezes acontece, né? Claro. Alguém pergunta o que vocês fazem com o rejeito que é gerado? Tá, olha só. Bom, quando a pessoa vai entregar um resíduo eletrônico e está com isso escondido, ele entrega sempre assim, a gente não vai saber, mas vem num plástico, né? O plástico a gente põe porque vem numa sacolinha ou vem numa caixa de papelão. Então a gente separa e geralmente não tem rejeito. Não tem rejeito. Rejeito para nós seria pilha, né? Porque não tem problema de contaminação com resíduo orgânico, resíduo eletrônico. A não ser que ele esteja misturado com isso, né? Mas, na verdade, ele vem limpo. Ele é um resíduo limpo. O maior problema, na verdade, vamos dizer, as impressoras, quando vêm com os cartuchos de toner. Esses sim. Aí tem que separar e tem que fazer uma coleta especial para eles. Né? Mas, na realidade, geralmente, as impressoras de toner elas não têm uma grande quantidade
descarte, e quando vem só toner separado, a gente não recebe, né? Tem que retornar para onde foi comprado, né? Ou vai pagar uma coleta especial. Sim. Sim. É isso. Algumas marcas de toner, por exemplo, são... Como é que eles falam? São recarregadas, né? São recarregadas. É. Sim, e tem umas que tem venda. Eu, pelo menos na época que eu trabalhei aqui na Secretaria de São Leopoldo, de Educação, nós tínhamos um projeto de separação que tinha uma marca específica, mas eu acho que era Epson, e a gente separava esses toners para poder fazer a destinação. E tinha uma empresa que comprava essa marca, porque era uma marca que eles faziam a recuperação desses toners. Enfim, eu acho que depende da marca também, enfim, né? Alguém que possa... Porque era bastante utilizada essa marca de toner. Isso é uma verdade. Isso ainda tem também para o jato de tinta, aqueles cartuchinhos, por exemplo, das impressoras HP, as jato de tinta. Então, os cartuchinhos da HP, tem ainda pessoas que fazem recarregam aquele cartucho de tinta, né? E toner também. Mas isso diminuiu bastante. Há uns 4, 5 anos atrás era rotina, assim. Todo mundo fazia, mas hoje eu não vejo isso muito, não. Sim. Eu acho que agora tem uma pergunta que é para vocês dois, para você e para a Andrélia. Andrélia, se você quiser, eu não estou conseguindo te ver aqui, tá? Mas deve estar nos ouvindo. Se vocês acham que o Brasil tem dado uma maior atenção aos resíduos eletrônicos e quais as empresas realizam a reciclagem desses resíduos atualmente? Acho que eles estão comentando sobre a cadeia, né? Quem está recebendo esse material para beneficiamento, valorização. E tem mais uma, que daí a gente faz um bloco. Para a Andriele, qual o principal desafio de logística reversa em Santiago? Então vai lá, Andriele, já tem 2. Eu tinha desativado a câmera para me poder ver ele melhor, por isso que tu não estava me vendo. Mas eu estava aqui escutando vocês. Assim, o maior desafio para a logística reversa é tu criar ela sem custo para a população. Porque, principalmente cidade do interior, é muito difícil isso. Por exemplo, a pilhas, estavam falando pilhas hoje, para nós descartar aqui no município tem custo. Só se consegue descarte a 200 quilômetros da capital, sem custos. Então, nós, como somos a quase 500 quilômetros, para nós tem custo. Então, o nosso maior desafio hoje dentro da logística reversa é não ter custo para a população, é que ela descarte gratuitamente. Nós criarmos mecanismos que sejam gratuitos. Porque no momento que tem custo, só quem realmente está muito consciente que a gente tem uma questão, um espírito ambiental bem aguçado para poder fazer o descarte correto, senão não faço. E qual era a outra pergunta mesmo? Agora eu me esqueci. Uma era sobre as pilhas e... a pergunta, na verdade, a outra é para vocês dois. O que vocês acham se o Brasil tem dado uma atenção para os resíduos eletroeletrônicos e se vocês conhecem empresas que realizam reciclagem desses resíduos atualmente? A empresa, nós, por exemplo, através de uma empresa, né, a Nato Somos, ela já é uma empresa. Santa Maria também tem uma empresa. Eu acredito que, recém agora, o Brasil está começando a dar um pouquinho de atenção, né? Para te ter uma ideia, foi em 2010 a lei que estabeleceu a logística reversa, recém agora, em 2020, eles criaram o acordo setorial, né? Então, eu acho que está dando os primeiros passos, digamos assim. Vamos falar nessa questão de atenção. E os municípios menores, eu acho que eles sofrem mais um pouco, por causa que as empresas, elas só vêm porque se tiver, digamos assim, o custo-benefício for favorável, né? Também uma empresa não vai vir para buscar meia dúzia de eletroeletrônicos. Então, quanto menor a cidade, mais difícil é dela implantar.
por causa disso, pela falta de parcerias e pela questão também de distância de grandes centros, né? A logística reversa hoje ela funciona muito bem em grandes centros, em centros menores e mais distantes, em regiões mais distantes de capitais, ela é mais difícil de acontecer. Sim, porque daí basicamente tu tem que garantir um volume, né, de materiais, e aí isso requer uma infraestrutura para armazenamento, né, para valer a pena, enfim, esse deslocamento no que se refere à logística, né, de coleta desses materiais. Isso, exatamente, porque ela tem um custo, e aí que acontece, né, o maior desafio hoje, então, é estabelecer uma meta sem custo, e aí eu acredito que quanto mais distante dos grandes centros e menor a cidade, mais difícil é dela conseguir isso. Sem dúvida. Quer comentar, Zé? Sim, não, eu concordo, né, porque quanto mais distante e com menos quantidade fica mais difícil, e essa coisa de fazer sem custo, olha, é uma luta, né, porque a gente, mesmo aqui na capital, a gente recebe o material, o que eu não consegui ainda, não é entender, a gente precisa convencer, né, quem é que é responsável pelo resíduo, não é? Será que é só a prefeitura, o estado ou o país? Não, né? Acho que todas as pessoas são responsáveis pelos seus resíduos. Então, elas deveriam facilitar. Isso ia facilitar, pelo menos, a logística desse material, porque ele é um material difícil, né? Mas, por outro lado, eu vejo que o nosso país ele está muito atrasado. A lei já foi conversada isso há 10 anos atrás. Faz muito tempo, então está atrasadíssima. Isso já era para estar, em 2012, já era para estar no fluxo. Então foram adiando, e os lixões foram aumentando, e todas as prefeituras continuaram empurrando com a barriga, e agora que, sei lá, deram um ultimato e tal, mas eu não sei se a indústria que produz o resíduo eletrônico, ela precisa modificar como é que se diz, a durabilidade, por exemplo, não é? Eles fazem uma coisa para durar 3, 4 meses, 5 meses, depois já vem uma coisa nova. Então, essa parte que é mais importante, isso não é mexido, isso não é modificado. Então, a quantidade de resíduo cada vez vai aumentar mais, né? Hoje a gente vê pela lei que talvez das 1.000 empresas, vamos supor, 10 estão fazendo o seu recolhimento, as outras não, né? Porque, por exemplo, eles não falam numa HP, não falam numa Microsoft, não falam essas empresas enormes que fazem esse tipo de resíduo. Dell. Elas teriam que ter a Dell, enfim, nossa, Motorola... Tem várias. Samsung. Eles têm uma responsabilidade enorme nisso e não despende R$1 para o resíduo eletrônico, nem em propaganda, e nem muito menos aqui para a ponta, para quem está fazendo o trabalho, para quem está juntando, para quem está tentando fazer uma coisa importante para a população, entendeu? Então, eu acho que assim, o nosso país está extremamente atrasado nisso, né? Mas é sempre aquilo, né? Como bom sagitariano, eu tenho esperança e acho que vai dar certo, né? Então, vamos indo. Mas, olha, já era para ter acontecido isso há muito tempo. Há muito tempo. Posso complementar? Acho que eles disseram muito bem, né? Pô, a gente tem a Lei 12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, fechou 10 anos, agora em agosto da sua aprovação, e o acordo setorial saiu em fevereiro, né? Por que levou tanto tempo a ter um acordo setorial no setor eletroeletrônico, né? É um pouco que está o pessoal dizendo assim, bom, a responsabilidade é da indústria, nós também temos responsabilidade compartilhada por todo o resíduo que nós geramos, né? Então, nós também temos que destiná-los de forma adequada. Mas o acordo setorial, ele demorou tanto tempo, e eu não sei até que ponto ele realmente está bem feito, efetivo, né? porque, na verdade, as empresas, ninguém quer assumir
esses resíduos, porque o que que elas dizem? Se alguém aqui já abriu um computador, por exemplo, né, vai ver que tu tem partes ali de várias empresas, né? O processador é da marca X, a placa é da Samsung, a placa de vídeo, a placa-mãe da Samsung, a placa de vídeo da outra e da outra, e aí? Quem é que deve ficar responsável? Ah, vai ser a Dell, por exemplo, que monta o computador? Ou cada uma dessas empresas é responsável por cada uma dessas partes que tem no computador? Então, essa foi uma discussão que eu acompanhei em alguns momentos, mas daqui a pouco isso não saía do lugar, e isso já está acontecendo, a questão do acordo setorial. Olha, já tem aí, se a lei tem 10, as discussões do acordo setoriais têm 7, 8 anos, né? E os impasses eram esses. O município também não queria assumir, tanto é que em Porto Alegre, por exemplo, né, a cooperativa sempre teve problemas, né, para ter esse apoio municipal, né? E talvez agora parte para uma Alternativa. uma situação agora com uma cooperativa até independente, né, Paulo? Né, Zé? Sim. Porque a dificuldade de conseguir realmente que o município se responsabilize também, porque no resíduo sólido urbano doméstico, né, está sendo, as pessoas acabam colocando, então falta educação ambiental para que não coloque o seu resíduo eletrônico junto com o resíduo que vai para o aterro sanitário, né? E isso não é uma particularidade de Porto Alegre, acho que acaba acontecendo em quase todas as cidades, né, Andriele? E, enfim, né? Como resolver essa questão? Eu acho que a população tem que se conscientizar que é responsável, sim, também, por esses resíduos e tem que buscar destinar de forma correta. Se tiver que levar na cooperativa, gente, estamos fazendo isso. Juntar o teu condomínio lá e fazer a coleta e a cada 15 dias chamar a cooperativa para buscar, porque daí tem uma quantidade, né, Zé, suficiente para poder buscar, ou você não põe no porta-mala do carro, quem pode, leva na cooperativa. É assim que está acontecendo, né? Ou nos pontos voluntários de coleta, que já foi comentado aqui. Sim, eu acho que daí, Carlos, até complementa a Simone. A Simone, acho que é a Simone Pinheiros que perguntou. Ela diz o seguinte, né, que é uma realidade. As unidades de triagem de Porto Alegre recebem esses materiais na coleta seletiva e acabam fazendo, enfim, para além desse processo de separação, de triagem, acaba às vezes desmanchando, né, enfim, o que não deveria ocorrer mais. Então, assim, quer dizer, a gestão municipal acaba fechando os olhos para isso, né, porque é um tipo especial de resíduo, enfim, as cooperativas nem deveriam estar recebendo, enfim. Isso deixa de ir para outros lugares que poderiam estar potencializando a separação, a valorização de uma maneira mais adequada, né, considerando o tipo de resíduos que estão chegando ali. Então, acho que se complementa aí. Acho que vai bem nessa linha, né? É o tipo de resíduo especial que tem que ter um local só para isso, que é o caso da cooperativa Paulo Freire. É uma cooperativa para eletroeletrônicos, né? E aí, inclusive, Andriele, acho que se daqui a pouco isso se viabilizar na cidade, isso é bem importante, porque é um material que tem que ter alguns cuidados para realizar a desmontagem e o beneficiamento, né? Se partir, inclusive, para o beneficiamento. Isso é bem importante. Até vendo vocês falarem, né, a questão dos municípios, eu acho que é justamente isso que se arrasta no Brasil. Foi criada uma lei em 2010, ela deu, digamos assim, desafiou, né, porque eu acho que ela é uma lei muito desafiadora, ela traz muitos desafios, ela traz, inclusive, para nós, como cidadãos, desafios, e, ao mesmo tempo, aquela visão assim, que muitas vezes os municípios acabam tendo de que são responsáveis somente pelo resíduo doméstico. Só que aí fica aquela pergunta, na verdade, dos resíduos urbanos.
será que isso não é resíduo urbano também? Mesmo sendo classificado como perigoso, ele também não deixa de ser um resíduo urbano porque ele é produzido nas cidades, né? Sim, sem Então, dúvida. então ele também, o município também tem que ter aquilo que eu falei, intermediar, estar Alternativas. junto, criando alternativas, intermediando. E uma das coisas muito importantes é a educação ambiental. Eu vejo assim como a educação ambiental, como ela tendo que ser a alma de todo esse processo. Porque as pessoas, hoje, elas têm que entender, têm que... então, é através da educação ambiental que a gente vai conseguir colocar para as pessoas essa questão toda da gestão de resíduos sólidos. Eu Mas vejo a educação ambiental como principal fator, assim. Mas será? Isso é uma discussão que eu levanto muitas vezes né, com os meus alunos, né? Mas será que o resíduo eletroeletrônico, por ter uma especificidade tal, né, de que se ele for largado no ambiente, ele vai contaminar o lençol freático, porque ali tem chumbo, ali tem cádmio, Tem uma cádmio. série de metais pesados, né? Será que Sim. já não foi um erro na nossa legislação de considerar esse resíduo como resíduo sólido urbano? Será que esse resíduo não deveria ter sido considerado desde o início de um resíduo industrial gerado por nós, né? Porque ele é um equipamento industrial, o eletroeletrônico é um equipamento, né? Ele vai servir para processar coisas, né? Talvez o erro no início lá foi exatamente considerar ele como resíduo sólido urbano e entrar num gerenciamento como resíduo sólido urbano e não como resíduo industrial utilizado por nós todos. Não que todos os outros resíduos são também produzidos por indústrias, né? Então, na verdade, talvez todos eles já desde o princípio tinham que ter no seu projeto a responsabilidade da indústria do seu Esse é o consumo. grande problema. As indústrias são as que menos têm responsabilidades também. A gente vê assim, e a discussão fica 7 anos discutindo, por exemplo, um processo de logística reversa, como o senhor colocou, é porque, de certa forma, a economia tem alguma influência nessa questão e acaba atrapalhando o processo que não deveria atrapalhar de logística reversa, né? Então, eu acredito que para todas as questões que envolvem logística reversa, a gente sempre barra na indústria, se analisar. Sempre barra lá na ponta, ou lá no início, né? Porque a logística reversa é o contrário, né? Então, lá no início. Ao mesmo tempo que eu fico pensando que, bom, nós estamos vivendo um momento em que a gente está ficando mais em casa, está usando muito mais os equipamentos eletroeletrônicos. Meu celular, estou vendo a hora de dar um... Outro dia tive problema com backup, os computadores, né? Muito mais tempo ligados. Então, assim, a gente já tem dados aí, enfim, que a gente vai gerar muito mais resíduos agora nesse período. E aí eu também consigo enxergar que são oportunidades, né? Assim como a cooperativa Paulo Freire tem trabalhado em Porto Alegre, que outras, né? Outras iniciativas de cooperativas ou de até negócios também nesse setor, porque a gente enxerga que esse resíduo também está escapando no ambiente aí de alguma forma, né? De maneira inadequada. Então, são outros aspectos que contribuem aí para essa discussão, né? Porque enquanto a lei aí não vai para frente, o resíduo está aí. E a população ela não tem a possibilidade de colocar no lugar correto, porque não tem espaço. E aí Instrumentos, né? e uma ideia que eu penso, né? Acho que cada prefeitura, cada cidade tinha que ter pelo menos uma cooperativa, ou sei lá, principalmente cooperativa, que daí tu pode botar bastante pessoas que têm uma condição mínima ali para fazer um trabalho que ele não é um trabalho difícil, é um trabalho simples. E se toda a cidade tivesse uma, ela seria beneficiada para ter um caminho correto para mandar o resíduo eletrônico. Entendeu? Daí, essa cooperativa ela geraria um volume grande e aí a empresa interessada naquele volume iria buscar, então iria até facilitar a logística. E a prefeitura ia ganhar com isso, né? Porque estaria fazendo como é que se diz?
dando uma possibilidade para o contribuinte de entregar o seu resíduo no lugar correto, né, sem um custo tão grande. Eu acho que todas as cidades deveriam ter uma, no mínimo uma, pode ser até mais, né? Porque esse resíduo, ele, como vocês estavam falando, lá na unidade de triagem, muito desse resíduo é considerado rejeito. Se perde, né? Se perde, na verdade não é rejeito. Aqui na cooperativa, eu vou dizer que o rejeito aqui é só a varrição do terreno, do prédio, porque não sobra praticamente nada. Tudo se consegue fazer uma logística reversa no material que a gente desmancha. Então, realmente tem uma dificuldade para a população, apesar dela ter também a sua responsabilidade na produção, né? E concordo também com a Andriele, porque aonde que a ponta arrebenta é no mais forte, arrebenta para eles, né? Porque eles não querem fazer nada, porque vai mexer na economia, vai mexer no dinheiro, né? Então, quando chega aí, por isso que eles estão empurrando com a barriga há muito tempo esses acordos que tentam fazer há anos e a coisa não vai para frente, porque ninguém quer pagar. Daí a prefeitura, o estado e o governo federal também não querem, não é? A conta é de todo mundo e ninguém quer pagar, é mais ou menos assim. É bem isso. Eu queria trazer um outro viés nessa discussão e por isso reforço a minha opinião de ser os resíduos e equipamentos eletroeletrônicos serem especiais e que deveriam ter um tratamento diferenciado também na legislação, porque, na verdade, aquilo que a Joyce falou, eu estou usando muito computador aqui e não está dando mais, não está dando mais, não está dando mais para o tipo de trabalho que ela está desenvolvendo, eventualmente, mas ele chega no descarte, possivelmente lá em Santiago, com a Andriele, e eu sei que na cooperativa também, eu gostaria até que o Zé falasse um pouquinho sobre isso, porque chegam equipamentos que funcionam. Não serve para mim, não serve para a Andriele, para a Débora, para a Joyce, para as Andrieles que estão aqui, mas pode servir para o Patrick, né? De repente, aquele computador ou aquele forno elétrico pode servir para uma outra pessoa, né? Porque, eventualmente, alguém que descartou ele, descartou porque ele estava lascado, não porque ele estava estragado, né? Porque a cor já não está mais na moda, e a pessoa descartou, né? E ele chega, às vezes, na cooperativa, pelo menos o Zé, eu gostaria que o Zé falasse sobre isso, né? Eles não encaram ele como, quando entra lá, exatamente como um resíduo, e sim como algo que pode ser recuperado, né? Além de existir hoje a ideia da remanufatura. Sim, sem dúvida. Eu acho que aí então, Zé, faz um alinhamento com a economia circular, né, Carlos? Porque, assim, basicamente, as leituras que eu tenho feito sobre economia circular, e funciona melhor em outros países, claro, a gente está ainda num processo muito incipiente, inicial sobre isso. Mas o que a gente acha, e que eu acho que é o senso comum também, sei lá, minha cafeteira não está ligando mais, às vezes ela não está estragada, né? Sei lá, só um circuito, alguma coisa que possa recuperar. Então, as pessoas têm uma coisa do descarte, assim, né, muito direto, assim, não conserta, não tem essa cultura para o conserto, né? E isso já é feito, inclusive tem lojas especializadas no exterior que fazem isso, né? Então, eu acho que é uma mudança também de chave para outras alternativas, em vez da gente só pensar no fim de tubo, né? Que seria basicamente pegar um material ainda que funciona e mandar para reciclagem, né? Considerando que ele poderia ainda ser utilizado por mais tempo, né? Por uma outra pessoa, enfim. Mas comenta aí, Zé, que eu acho que é super importante. Nós aqui, a gente utiliza essa possibilidade como reuso, né? Então, hoje a gente está recolhendo muito pouco material, não tem muita coisa que tem chegado, por causa da função que a gente está passando aí. Mas eu vou dizer assim que tem uma possibilidade muito grande de pegar material e ele está funcionando. Muito. E, às vezes, o conserto é coisa bem simples.
é um fusível, é um fio cortado, é um botão que não está dando contato, e ele funciona. E tem um outro tipo de material que chega funcionando assim, que eu queria comentar, como a cafeteira, por exemplo. A cafeteira quebra o potinho de vidro A aquele, jarra. As pessoas dispensam. a jarra, isso, e a cafeteira vai fora. Ela chega aqui, a gente tem a cafeteira chega, ela está funcionando, mas não tem a jarra. Vai Isso fora. que quer dizer, né? Entendeu? Por que a pessoa botou fora? Porque ela vai no supermercado ou na loja e compra uma cafeteira por 80, 50 reais. E uma jarra Entendeu? geralmente custa 30, 40. 30, 50 reais. Então, esse material, ele vai fora. A televisão de tubo, eu não quero mais, não me serve mais, vou comprar uma Smart para mim. Mas se tu mandar uma televisão de tubo para nós, a gente vai ver se ela está funcionando. Se ela estiver funcionando ou se ela tiver possibilidade de conserto, a gente faz o reuso, leva para um ponto de venda e vende ela de novo. Mas Sim. vende para quem? Vende para pessoas que têm uma renda mais baixa e que não têm condições de comprar uma TV Smart, ou que quer uma televisão para botar na casa da praia, daí leva aquela de tubo, porque lá na praia eles roubam, né? Eles fazem um rolo, então leva aquela lá. Então tem várias possibilidades no reuso para cada pessoa, e como o Carlos falou, eu compro o iPod 3, mas eu quero o 10. Daí, quando eu ganhar o 10, o 3 eu boto fora, mas o 3 está funcionando. Uhum. E para mim tá bom assim. E eu vou usar. Então, celulares, cafeteira, liquidificador, essa parte de melhor, da parte da cozinha, tá? Essa coisa mais doméstica, olha, vem muita coisa funcionando. Aquecedor. O ano passado, a gente recebeu uns 20 ar-condicionados, mais de 20, tá? Deu uns 20 e poucos, tá? Ar-condicionado. Tem 5 ar-condicionados funcionando. Tá lá, eles chegaram funcionando e estão funcionando. A gente não segregou, porque por que eu vou abrir uma coisa que está funcionando? E ar-condicionado split, não é os antigos. Eu quero. 5. Eu sou uma que quando eu vou na Paulo Freire eu faço um brick, já fica a dica, né? Eu tenho um tocador de vinil aqui que está funcionando super bem, então já fica a dica aqui também. Joyce, a Simone pediu a palavra, tá com a mãozinha levantada lá. Pode entrar, Simone. Oi, Zé, que saudade de ti. Tudo bom? Tudo jóia. Não, eu só queria registrar assim, a questão da responsabilidade do município, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem uma série de problemas há 4 anos com a atual gestão municipal, e eu quero usar Paulo Freire, né, na questão dos resíduos eletrônicos, porque o Zé aí pode me corrigir, há pelo menos 5 anos a Paulo Freire não recebe um centavo da Prefeitura de Porto Alegre pelo serviço prestado. Isso é um absurdo. Nunca recebeu. Até quando, né, isso vai se manter? Eu espero que na próxima eleição a coisa mude, Zé. Né? Vamos lutar por isso, porque é surreal. Surreal. Mais uma vez a gente está voltando no tema de pagamentos por serviços ambientais, né? Porque é um serviço também para o município, porque considerando que tem uma responsabilidade associada à geração desses materiais também, né? Para além dos demais recicláveis. É verdade, bem que a gente queria isso desde 2013, né? Até 2015 a gente foi conveniado e depois de 2015 a gente não foi mais conveniado. Então, e mesmo conveniado era só para o valor que vinha era R$ 1.500, parece 2.000, que era para a gente arrumar, pagar água, luz e tal. Era só para isso. Não tinha como tu usar em outras coisas, né? Enfim, mas eu não tenho muita esperança, não, Simone. Acho difícil. Gente, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Carlos, eu não sei se eu passei alguma.
Não, eu estou acompanhando aqui. Teve o Diogo, ele escreveu algo aqui que eu perguntei para ele, depois, se quiser esclarecer comigo no final, acesso ao material escrito sobre essas soluções inteligentes que o município pode realizar para gerar valor através dos resíduos sólidos. Não sei exatamente o que nós mencionamos de material escrito, a gente pode depois. Mas eu gostaria de talvez trazer um pouquinho, assim, acho que a Simone traz bem essa situação, né, que a gente está vivenciando, que felizmente não são em todos os lugares, né, mas, assim, eu acho que uma coisa que é importante, e a gente está, e aí eu até gostaria de, já estamos na hora, inclusive, né, eu peço que o José também reforce, mas acho que é uma oportunidade aí de a gurizada, né, que tem muitos estudantes aqui, é uma oportunidade interessante, né? O Zé, quando falou dos cabos, né, ele falou para mim dos cabos, que eles tentaram fazer uma separação do cobre do plástico, não funcionou, e aí eu convenci uma aluna da engenharia mecânica a fazer o TCC, ela desenvolveu um projeto, foi para dentro do laboratório, conseguiu separar os dois com sucesso, né? E agora a gente está aí com o projeto e para construir uma máquina que a gente possa instalar lá na Paulo Freire para exatamente aquilo que ele acabou de dizer há pouco quando eu perguntei, né? A diferença do que o mercado paga e aí o mercado é a coisa que determina o que dá para ser reciclado, o que não dá para ser reciclado, né? Por exemplo, é a coisa do que nós falamos anteriormente, nós temos uma mestranda e uma doutoranda trabalhando com o imã de neodímio, né? Muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas ele está lá, é um imã relativamente grande, ele é fundamental no HD, né? Dos notebooks e dos computadores. Mas não tem mercado para o neodímio hoje, né? Então, ele estava indo como sucata, né? Sucata de ferro. Como sucata de ferro. O que para uma Gerdau, lá quando ela vai fundir o aço, é um grande problema. Imagina neodímio no aço que eu vou fazer uma barra, né? Eu nem sei o que ele pode representar como impureza, mas vai ser uma impureza complicada para o aço. Então, eles vão ter que segregar lá. E aí, ao segregar lá, como não interessa para uma Gerdau, vai acabar onde isso? Num monte de resíduo para um aterro industrial. E o neodímio nada mais é do que uma terras raras. Lá, entre na tabela periódica. É um dos elementos bastante raros e críticos na natureza. Ele está presente, a gente chama na nossa área aqui que elementos como neodímio, gálio, germânio, que são todos índio, que são todos fundamentais para os eletroeletrônicos, eles são metais caroneiros. O que significa isso? Eles estão presentes nos minérios daqueles metais de maior concentração. Então, assim, o homem passou a minerar esses em pequenas quantidades a partir da evolução tecnológica dos equipamentos eletroeletrônicos. Até então, não se dava bola para isso, né? Só se preocupava era com alumínio, com estanho, com cobre, que são os minérios em grande quantidade, e esses metais, né, que estão lá, quase lá no final da tabela periódica, eles estão em pequeníssimas quantidades, né? Então, aí eu gostaria de mais ou menos trazer que a gente, com os eletroeletrônicos, por isso a minha insistência de que ele é muito mais um resíduo industrial do que o urbano, porque ele, praticamente toda a tabela periódica está dentro de um computador, né? E assim, nós temos a necessidade de consolidar a questão da mineração urbana, mas de forma responsável, ou seja, mineração urbana não queimando os cabos no terreno baldio, como a gente vê muito por aí, e eu também já vi, inclusive, já fotografei isso acontecendo, mas através, né, de processos de segregação, de beneficiamento, separação física, e a gente está trabalhando nesse sentido para
para tentar trazer para cá, né? Um tempo atrás eu li num jornal em que o Brasil mandava para o exterior bilhões de dólares em ouro nos resíduos eletroeletrônicos, né? Que depois voltam, a gente paga mais bilhões de dólares para ter os computadores de novo com esses mesmos elementos químicos, que outrora foram extraídos daqui do nosso, né, das nossas reservas minerais. Então, é o apelo que eu faço da importância de a gente separar corretamente e tentar destinar. Ou então, se não consegue, guarda. Me liga, alguns pediram meu e-mail, pede o meu e-mail, a gente dá um jeito, porque às vezes tem coisa que a gente está pesquisando, ou então a gente vai organizar para que se consiga buscar esses materiais. Isso é sério. Isso é uma das coisas. Esse é um dos produtos que hoje até uma reunião alguém estava falando. Cara, se cair a internet, nós emudecemos, né? E talvez a gente não coma mais, talvez a gente não beba mais, a gente não consegue fazer quase mais nada sem esse sistema que está se criando de TI, né? De inteligência artificial, etc. Tal. Então, assim, a gente tem que reciclar corretamente, a gente tem que usar cada vez mais, a gente tem que ter gente trabalhando para reforçar e obrigar. A gente nem falou em ecodesign aqui. O grande problema dos eletroeletrônicos é o ecodesign, né? E essa é uma outra história que podemos conversar em outro momento, né? Aí eu passo difícil de separar, né? É difícil de separar ainda os materiais, né? Muitos materiais, a dificuldade é essa, né, Zé? No sentido de separar o plástico do metal, enfim, é o desafio que está aí, cabe muitas pesquisas e oportunidades, né? Cabe sim, tem muita dificuldade, né? Às vezes, para separar. A indústria, ela produz o eletrônico para não ser desmantelado, para não ser, como é que se diz, desmanufaturado, entendeu? Ele faz para, tipo, aqueles... dentro aqui, tem um transformador. Deixa eu ver. Isso. Ó, viu? Eu ia falar dele, é isso mesmo. O transformador é um desafio para desmontar. Né? A indústria não faz ele para desmontar, faz ele para ficar montado. Só que a indústria esquece que tem uma hora que isso aí vai para algum lugar. Ali dentro tem ferro, tem cobre e tem plástico, e tem cola. O que a gente vai fazer com isso? É uma briga, mas tem como reciclar. Então a indústria precisa se preparar para isso modificar, né? O que o Carlos estava falando é uma grande verdade, né? A gente continua colônia, porque a gente manda o resíduo eletrônico para fora e compra novo. É a mesma coisa que 500 anos atrás, não mudamos nada. Não é? E ainda estamos ficando sem o recurso natural, que é pior. E ainda estamos ficando. Impacto, né? Tinha uma época que o Uruguai ele era o grande, como é que se diz, exportador de ouro. Mas nunca teve uma reserva de ouro lá, que saía tudo daqui. Então, a gente continua do mesmo jeito, né? Então, manda o material para a Bélgica, manda o material para a China, manda o material para a Alemanha, e aí depois eles mandam para os Estados Unidos e eles mandam o negócio pronto para nós. A gente precisa assumir isso, né? E se, puxa vida, se os governos tivessem essa consciência, seria mais rápido, mas eu acho que vai ser difícil, então tem que partir de nós, tem que vir de baixo mesmo, a gente aprender a separar, a gente fazer a separação, a gente valorizar esse material, que aí as coisas vão se modificar. Não dá para ficar esperando pelo poder público, porque se não veio até agora, gente, está difícil de vir para mais adiante. Isso aí. Zé, te agradeço aí pela fala. A gente está se encaminhando, então, para o final da nossa webinar, a terceira e última dessa série. Então, já quero deixar meus agradecimentos aqui, José Luiz, a Andriele Medeiros de Santiago.
professor Carlos quer fazer um comentário final para a gente finalizar. Pedir para as pessoas estão saindo, vamos tirar uma foto. Acho que podia passar a palavra para a Andriele. Andriele, por favor. Eu já falei demais. Eu agradeço bastante pelo convite e eu estava colocando que está muito interessante, foi muito interessante o de hoje, muito produtivo, e é importante nós termos debates nesse sentido, até para nós trocarmos ideias e trabalharmos a melhor gestão dos resíduos, né? Então, aquilo que eu falei no início, nós temos 3 tipos de resíduos, nós temos 3 tipos de categorias, né, dentro dos resíduos, da gestão dos resíduos. Temos os resíduos da logística reversa, temos os orgânicos e temos da coleta seletiva, né? Então, são 3 grandes categorias, e aí depois se abrange em cada uma delas abrange vários outros tipos de gestão. Então, é bem interessante e eu sempre estarei à disposição, sempre que vocês solicitarem, e sempre estamos aprendendo bastante, eu já aprendi bastante, e gostaria até de agradecer o colega que falou junto comigo, o Zé, como a Joyce diz. Então, muito obrigado, e acredito que eu aprendi bastante contigo, então, queria dizer isso. Que bom. Atingimos também um dos objetivos da nossa webinar. Diga, Zé. Não, eu só queria aproveitar, eu que agradeço, Andriele, essa experiência de administrador público eu não tenho, tu tem uma visão diferente e isso é bem legal, também aprendi muito com o que tu falasse, isso é muito bom, né, para todos os lados, né. Mas eu também queria aproveitar, deixar, sei lá, o nosso telefone aqui em Porto Alegre, né, gente, quem tiver resíduo eletrônico, liga para o telefone da cooperativa ou entra no nosso e-mail. A gente tem um Facebook lá que também dá. Não se olha todo dia, mas se olha, daí a gente faz as coletas, enfim, né? Então, o nosso telefone é 984-85-6773, tá? Para recolhimento de resíduo eletrônico. O Facebook é o nosso e-mail, né? É reciclamos.eletrônico@gmail.com. Se colocar a Cooperativa Paulo Freire, já aparece no Facebook. E agradecer a oportunidade desses meus amigos aí que valorizam esse trabalho, eu acho muito legal, adoro isso, e sempre que tiver alguma coisa para falar ou para aprender, eu quero estar junto com vocês aí. Beijão, obrigado. Obrigada, Zé. Ficou uma perguntinha no ar aí sobre o projeto da Pila Verde de Santiago, mas isso vai ficar para uma outra série webinar, que não vai acontecer agora, assim, mais próximo, mas a gente vai planejar aí para frente, né, André? E mais dúvidas, eu quero deixar o canal aqui aberto para todo mundo ali, entrar no nosso Instagram, é @nukimate, para nos acompanhar, e também convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube também, Nukimate, que todos esses vídeos, inclusive dessa segunda série webinar, que aconteceu agora em setembro, nós vamos divulgar a partir da semana que vem. Certo? Deixo aqui o meu muito obrigada a todos e todas, uma boa noite. Nós tivemos dessa vez na plateia aí, pessoal de Minas Gerais. Isso, é verdade, de São Paulo, França, São Paulo. Muito bom. Bem-vindos aí. Vamos tirar aquela foto, mas aí tem que abrir as câmeras aí, gente. Dá uma penteadinha no cabelo rápida aí. Peraí que eu vou ajeitar o meu. Ajeita o cabelo aí, Zé. Ajeita o teu, Zé. Boa noite, lá, gente. Ó, vamos abrir aí. Ninguém abre. Andriele. Agradecer aí a Andriele e a Andressa por todo o apoio no suporte. Coletivo Lixo Zero também que está aí. Simone. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Valeu, gente. Obrigado. Zé, Até a valeu. próxima. Andriele. Obrigado. Até mais. Boa noite. Obrigada.